Acho importante hoje a gente começar de uma base, pensar o método restaurativo como um dispositivo, né? O método restaurativo é uma teoria, que tem o nome da nossa escola também, métodorestaurativo.com.br, mas ela é uma teoria, né? É um conjunto de vários conteúdos e faculdades que eu venho trazendo durante esses 18 anos de estudo dentro do yoga. Então, pensar que o método restaurativo é uma metodologia de ensino dentro do yoga. E essa metodologia de ensino, ela influencia hoje na nossa escola três grandes cursos, três grandes formações. A primeira, que é a formação, né, carro-chefe da nossa escola, que é a formação no método de yoga restaurativo. Então, a nossa abordagem didática, né, a forma que a gente enxerga o ser humano, os nossos alunos, os nossos pacientes, que é através do método restaurativo, influencia esse curso de yoga restaurativo, tá? Nossa segunda formação é uma, na verdade, uma capacitação no protocolo de manejo de estresse, protocolo CER. Esse protocolo vai acontecer uma formação agora em 2025, tá? Protocolo maravilhoso, ele já ganhou premiação em evento do Hospital Albert Einstein em São Paulo, que é também um centro educacional. Nós já fomos duas vezes apresentar formatos diferenciados do protocolo CER dentro também dos eventos do Einstein. Hoje a gente tem uma formatação breve desse protocolo muito legal que eu entrego para os meus pacientes, que são quase todos do meio corporativo. E o nosso terceiro grande curso é um curso, então, de formadores de formação de terapeutas. Tá? Esses terapeutas, eles vão trabalhar como terapeutas restaurativos. É um curso que aconteceu em 2023 e volta em 2025 também. Esse ano a nossa escola ela passou por várias modificações, gente. Ela mudou professores, ela mudou estrutura de plataforma, isso demandou muito trabalho da gente. A gente está com empresa nova de divulgação, a gente passou quase o ano todo pensando no novo livro. Eu entrei num novo curso, num novo mestrado, então precisou de bastante dedicação minha. Então, assim, muitas mudanças em 2024, absurdamente importantes. E agora em 2025, então, vamos pensar que 2024 foi uma entre-safra, né? 2025, então, volta o protocolo C, que ele é lindo, aí eu faço uma live só para falar sobre ele, e volta, então, a formação de terapeuta restaurativo. Quase sempre participam os nossos alunos que já são formados no método de yoga restaurativa. Por quê, Mila? O teu protocolo ser e os terapeutas restaurativos falam em yoga restaurativa não por conta dessa formação, dessa didática de ensino do método restaurativo, tá? Então, pronto, né? Coloquei aí um entre parênteses uma informação importante para você conseguir entender um pouco mais esses conceitos para quem está chegando agora. E aí, então, volto a falar que a gente sempre vai olhar o nosso aluno, o nosso paciente, o nosso curso, ele é totalmente focado na experiência do aluno, do praticante, o praticante do protocolo ser, o praticante que está fazendo a terapia restaurativa, o praticante que está fazendo a aula de yoga restaurativa. É totalmente focado no ser que pratica, assim que a gente costuma falar. Tá? E nosso olhar para esse ser é um olhar biopsicossocial e espiritual. Então, a gente tem um olhar para ele nas suas questões biológicas, a gente tem um olhar nas suas questões psíquicas mentais, a gente tem um olhar também para ele na questão comportamental, social, relacional, o que for. E a gente tem um olhar também nas suas buscas por felicidade, por menor sofrimento, que a gente chama de espiritualidade, né? Então a gente também, para dentro da. Eu acho que dentro do escopo da espiritualidade, a gente traz muitas filosofias. Filosofia do budismo, filosofias da psicologia, que vão influenciar os estudos da psicologia social, sou psicóloga social. Então, filosofias também dentro do yoga, que a gente fala filosofia do Vedanta, a gente também bebeu dessa água, então influencia. E aí, filósofos maravilhosos, como Foucault, como Deleuze e Guattari, como Byung-Chul Han, Clóvis de Barros, vários cafés nossos brasileiros influenciam também, de certa forma, porque eles têm um olhar muito social, e a gente ama trabalhar esse olhar social aqui. Importante eu agora colocar dois pontos aqui para vocês. Quando a gente fala em social, primeiro ponto. O segundo ponto vai ser sobre psicologia e yoga, tá? O olhar social que eu quero dizer não é o olhar de ajuda a pessoas que precisam de ajuda. Não é o olhar de oferecer curso gratuito, não. Quando a gente fala em social, a gente está falando em coletividade, a gente está falando em grupo.
E olha que interessante, o yoga ele trabalha basicamente em grupos, né? Muito mais do que de one-on-one, de uma pessoa para uma pessoa, ou de aulas privadas. Então, a gente tem esse ato dentro das nossas escolas brasileiras e não é um defeito, uma falha da escola, não, não, é um lugar que não foi pensado, né? E a gente pensa muito nesse lugar, ocupa muito esse lugar de fomentar discursos e reflexões e ensinos também, porque nós somos uma escola e eu sou docente, né? Então, assim, a pensarmos, então, o que que dá para constituir esse ato, esse espaço vazio que tem no lugar da. O ensinar docência não é só ensinar a como dar uma aula. Esse é o protocolo de dar aula. Isso é ser instrutor. Ser professor é aquele que se prepara para trabalhar na coletividade, que se prepara para trabalhar no resultado do atravessamento do outro, depois que eu falo, depois que eu ensino a técnica, ou depois que eu mostro como fazer determinado dispositivo, meditação, a respiração, a postura, o que for, como que eu organizo esse meu olhar, tá? Para perceber o novo vindo do outro. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, que é bem importante, tá? O segundo ponto que eu disse para vocês que era importante esclarecer aqui é que quando fala psicologia, o que tem a ver psicologia com yoga? Nada. Na verdade, o que não tem a ver, tá, gente? Psicologia é estudo de pensamento e comportamento, de cognição e pensamento. Dentro de cognição tem emoção, sentimentos, tem pensamentos, tá? E comportamento. O que nesse mundo se faz que não tem o olhar, né? O olhar sobre comportamento, sobre ação e sobre repercussão, reprodução mental. O que nesse mundo não tem? Então é um erro muito grande quando a gente fala psicologia não tem nada a ver com yoga. Mas o que que é o yoga, então? Eu entendi o que que é o yoga. O yoga é uma pedra? Não. Yoga é uma filosofia prática milenar. Quem pratica essa filosofia? Quem pratica os seus dispositivos, né, técnicos ali, o seu protocolo, né, de yamas, niyamas, asana, pranayama, enfim, quem que pratica? Pessoas praticam. Essas pessoas têm o quê? Essas pessoas têm um corpo, têm né, um organismo orgânico, uma biologia, têm uma mente, têm um comportamento, né, tem uma resposta a partir de determinados estímulos. Então é bem importante a gente rever isso, tá, gente? A gente precisa sair desse lugar de um pensamento tão engessado, tão formatado, que ele não combina com o pensamento de filósofo, e você é um filósofo. Se você gosta de estudar yoga, até para quem é psicólogo e está aqui, ou médicos ou profissionais da saúde que estão aqui assistindo essa aula, vocês estão sentindo falta de algo mais, vocês têm refletido sobre os dispositivos da medicina mente-corpo, da medicina integrativa, das filosofias práticas, da psicologia da saúde, não importa. Nós estamos lá buscando novas formas de estabelecer menor sofrimento, ou estabelecer o nosso trabalho, colocar serviço para diminuir diminuir o sofrimento ou a dor ou o incômodo ou a angústia dos nossos pacientes e nossos alunos, não é? Então, tem uma mente refletindo, tem uma mente querendo ir buscar a mais e pensando, às vezes, está faltando algo aqui. Foi essa minha mente de pensar, está faltando algo aqui, que eu consegui construir o método restaurativo. Foi exatamente isso, eu estou convidando vocês. O nosso olhar formatado, fechado em categorias, sabe? Ele não nos ajuda, não nos ajuda nem no nosso trabalho, não nos ajuda nos nossos estudos, porque daí se eu já tenho uma informação a priori, a informação nova não tem espaço para entrar. Né? Não tem espaço para entrar. Você vem numa aula que a pessoa vai explicar para você por que que isso aqui não é uma xícara, isso aqui é outra coisa, e você continuar dizendo, mas eu quero sempre aceitar como xícara, não tem por que a gente estudar mais, se a gente já tem as respostas e nós já nos fechamos em categorias, às vezes categorias que são influenciadas e possuem conteúdos de vivências, experiências do passado, e não de um passado remoto, de um passado, enfim. Então não adianta mais a gente seguir tentando buscar conhecimento na vida, porque a gente costuma brincar que o nosso copo tá cheio, né? Então nem é um convite a você esvaziar o copo. É um convite para a gente ir para um outro tipo de pensamento aqui, que é um pensamento de eu quero me abrir para o novo, para novas conversas, para novos diálogos. Eu quero ser atravessado por situações em que mexem comigo e me convidam a aumentar o meu repertório de conhecimento. E não para eu ver se eu quero, se eu aceito, se eu gosto, se eu concordo. A gente costuma brincar, mas é uma fala bem séria, e quase vocês todos vão entender isso, eu tenho certeza que vão concordar.
que quando a gente trabalha nesse meio em que a gente gosta de estar com a nossa comunidade, gosta de conversar, gosta de fomentar novas discussões, eu vivo estudando, vivo trazendo para vocês aqui no YouTube mesmo, ou para o nosso grupo da Masterclass, que é essa aula dedicada para eles hoje, novos conteúdos do que eu estou conversando. E eles já sabem, eles já vêm, opa, a prof está trazendo coisa nova, eu posso não concordar, mas ela não está no lugar que está me convidando a concordar ou não, ela está no lugar no mesmo que o meu. Ela está me convidando a nós juntas refletirmos sobre esse novo. Então, é esse convite que eu quero te fazer. Esse não é um lugar de enfrentamento, não é um lugar de perguntar se você concorda ou não. Eu estou trazendo uma nova teoria de novos professores, novos teóricos, altamente capacitados, os melhores pesquisadores do mundo, e nós não estamos nessa mesma linha que eles. Então, nós não temos um lugar de não concordar com eles. Eles estão trazendo algo, não é questão da gente gostar ou não, concordar ou não. Eles estão nos convidando a aumentar nosso repertório. Não dá pra gente dizer não. Eu sempre digo sim. Eu digo sim, 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 sim. E me permita estar num lugar em que eu vejo a minha mente, às vezes, discordando. Mas o que que eu faço? Eu digo, por que que a minha mente está discordando? Por que que eu não estou entendendo isso aqui? Eu paro uma aula, eu assisto de novo, tomo nota e me permito a meditar sobre tudo aquilo. E a minha mente faz assim, uau! Aí eu falo, eu tenho que compartilhar com meus alunos, isso é muito legal. Agora eu entendi. Então, a gente não compreender é diferente da gente não querer concordar, né? O não concordar, ele tá num lugar de achismo, tá num lugar de que eu não tenho embasamento e tô querendo mais ir para um lugar de ter razão. Aqui não é esse lugar. Aqui é um lugar da gente aumentar, né, trabalhar nossa neuroplasticidade. Eu quero criar novas rotas neuronais nessa conversa toda. E eu acho que vai ser bem gostoso. Esse encontro já está acontecendo. Então, quando o método nos convida a pensar o ser humano de forma biopsicossocial e espiritual, ele está convidando você a aumentar o seu campo de visão sobre o encontro, sobre o outro, sobre o encontro com o outro. Então, se eu penso outro, eu tenho meus bonequinhos aqui, tá, gente? Isso aqui é coreano. Se eu penso outro, que ele vem ao meu encontro, e eu vou dar uma aula para ele que está aqui num protocolo meu. Vamos falar, por exemplo, que eu trabalho com o protocolo SMART lá de Harvard, e eu vou mostrar para ele o meu protocolo, né? E digo para ele: olha, hoje você vai, né? Eu quero que você anote no seu caderninho 10 pontos, 10 motivos que você se sente muito grata hoje. 10 apreciações, tá me faltando essa palavra. 10 apreciações. E ele pega e diz pra mim assim: eu consegui só 5. O que que é um pensamento fechado em categoria, por exemplo? O primeiro tópico que eu quero trazer para vocês hoje e vai fechar com o rolê da saúde mental, tá? Nós já estamos falando de saúde mental, tá, gente? Só para adiantar. É, eu dizer assim para ele, mas tem que ter 10. Como é que você não pode encontrar 10? Você não encontra 10 pontos para você ser grato na sua vida? Isso é eu, como professora ou como facilitadora, porque é um protocolo, dizer você precisa encontrar 10. Mas eu posso procurar o novo nessa fala dele, que é nova, num dia novo, num dispositivo, numa técnica, numa vivência que ele nunca viveu antes e que eu nunca entreguei para ele antes. Ou seja, tudo é novo, não tem nada de velho aqui. Não tem nada de recorrente. Ah, o que que é recorrente? É um protocolo. Mas, amor, isso aqui é um livro. Ele é um livro que me instrui a iniciar um processo, a não me manter fechada naquele processo de um protocolo que foi escrito há 10 anos atrás. Então, o que que é o novo sempre? O novo é sempre o encontro. Eu olho para ele e digo: excelente, excelente. Quer compartilhar quais são os 5 tópicos de apreciação que você colocou hoje? E abro de novo para o novo. Ele está construindo o novo quando ele vai falar sobre esses 5 pontos. Porque a gente acha assim que nos 10 ele vai falar assim: agradeço por ter acordado, agradeço por ter café da manhã, agradeço por ter o teto. E você vai pensar, tá, mas eu colocaria o mesmo. Mas novo, novo, gente, novo, novo é um protocolo para realmente conseguir remodelar a maneira que o teu cérebro pensa. É um protocolo para manejo de estresse, por exemplo, o que fecha para grande parte de nós, os nossos públicos que vêm buscar um manejo de estresse, ou vêm buscar diminuir a ansiedade, ou ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. A gente não está falando nada novo aqui, tá? Então, na nossa explicação aqui do nosso coreaninho falando eu tenho 5. Aí ele pega e fala assim pra ti, ó.
Vou deixar o coreano aqui, porque depois vem outro personagem. Ele pega e fala assim pra você, então, eu tava pensando que eu pudesse ser eu conseguisse ser uma pessoa que tem acesso a filosofias ou acesso a práticas em que eu consigo olhar para mim. Isso é muito bom. E que resposta é essa? A gente, como instrutor, como facilitador, professor, a gente diz: opa, olha o que está acontecendo lá. Já tem uma resposta ao relaxamento acontecendo, já tem uma influência das práticas que eu estou oferecendo. Essa resposta é nova para ela, esse sentimento para essa pessoa é novo. E ela conseguiu colocar em palavras o próprio filosofar de si mesmo. Olha que importante você estar aberto a essa escuta. Então, tem que entender. Ele não está querendo nos provar nada, ele está falando do que ele sentiu. E aí ele pega e fala assim: o segundo ponto, por exemplo, tá? Tô inventando agora para a gente conseguir falar sobre essa questão de categorização, como ela nos ingessa e nos atrapalha, nos impede de crescimento cognitivo, crescimento espiritual, crescimento como professores também, tá? E não tem nada a ver com você ter 40 anos de meditação, ser pessoa formada em 50 lugares, não tem nada a ver com isso. Isso tudo é teoria. Se a gente não conseguir colocar conteúdo nesse ato, que é onde a teoria encontra um ser vivo, e como que essa teoria ela consegue realmente me soltar para viver esse novo com esse aluno ou esse paciente, Mila, não estou entendendo nada. O que que é esse novo? Gente, é você estar presente e aberta para o que o outro traz de experiência do que ele viveu. E não estar na categoria de que esse protocolo tem que deixá-lo calmo até o final. Talvez essa pessoa diga, no segundo ponto dela de apreciação, eu não sei se eu vou conseguir me transformar numa pessoa calma, Mila, mas eu estar aqui, estar vivendo essas 2, 3 semanas com você, eu nunca fiquei tão próxima de mim mesma. Eu nunca percebi o quão cansada eu tô. Eu nunca percebi o quanto eu me desgastei nos 40 anos que eu trabalhei, sei lá, na L'Oréal. Eu nunca percebi que eu nunca. Eu sempre tive longe dos meus filhos. Eu percebi que eu tive grande impacto no final do meu casamento. Uau! Como que isso não é importante? É sobre isso que eu tô falando. Não é esperar a resposta que está no protocolo, no livro, no manual, gente. A resposta sempre vai ser nova, porque teu aluno não tem como você categorizar a resposta dele. Nem a ciência manda isso. Isso que eu estou falando é totalmente científico. Não tem como ele prever de que ele entrar na aula ele vai sair, mas o aluno falou, ele falou porque ele não tem repertório. A gente ensina os nossos alunos a só falarem sim, não e relaxei. E tô zen, a gente ensina, a gente dá a gente dá 3 opções para eles. Responder sim, se a tua pergunta foi a aula foi boa. Responder relaxei e responder tô zen, tô calmo. A gente coloca ele dentro das categorias também. Diz você tem que responder de acordo com o que eu tô perguntando. Isso é diminuir absurdamente, absurdamente o campo de experiência do outro, resumir a experiência do outro, algo fechado e que não compõe, não tem como trabalhar essa previsão. Essa previsão ela é falha. Isso está dentro dos pontos desse ato que eu falo para vocês. Prever resposta de um aluno sem nunca ter encontrado o aluno, se ele nunca ter praticado e se nunca ter escutado a experiência dele, se prever é falho, é completamente falho. Isso é muito, muito, muito importante. A gente está falando aqui sobre comunicação. Olha que interessante. A gente está falando sobre comunicação. Como essa aula ela é do método restaurativo e que tem uma formação para professores, eu vou trabalhar muito com vocês a sua comunicação. A sua comunicação, o seu desejo maior é o quê? É causar um impacto positivo na vida do seu aluno ou seu paciente, não é? O que significa um impacto positivo? De novo, vamos falar sobre né, o significado da sua fala, o significado das palavras que você usa, é a comunicação. A comunicação, ela intervém na saúde mental totalmente, absurdamente. Dei exemplo do coreaninho, vou dar um outro exemplo, o japonesinho agora. Ele vai no médico, né? Eu brinco com a gente, para nossa aula fica super leve, porque é um conteúdo denso. Tá, ele vai no médico, eu vou no médico, você vai no médico, nós vamos no médico. De qual médico você gosta mais? O que abre a porta e diz: oi, tudo bom, Simone? Bom dia! E Simone, a gente não se conhece, né?
bom que você veio aqui, ele levou segundos para falar disso. Ele não precisa ter 1 hora de atendimento, tá? Você pode ter 15 minutos. E você diz, senta aqui, quer uma aguinha? Eu tenho uma aguinha aqui dentro da minha clínica, eu tenho um cafezinho também. Como que você tá? Como que você tá? Tá vindo fazer exames de rotina, você tá bem. Se você tá preocupado com alguma coisa, alguma dor, eu tô aqui para te ajudar. Quero que você saiba disso, tá? Vou te atender com o maior carinho, o maior amor do mundo que eu puder. Mesmo que a gente tenha um curto tempo, mas não tem problema, eu tô aqui por você. Cadê o telefone desse médico que eu quero? Eu quero, você quer. E ele não tá sendo automático. Ele só gosta do ser humano. Ele quer ver o ser humano, ele quer ver a Simone entrando pela porta, ele quer ver a resposta da Simone. Quando a Simone falou, tô com uma dor aqui, 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 ele já tá olhando para ela, escaneando ela e pensando, ela tá com muitas dores, ou ela tá triste, ou ela tá deprimida, ou ela não foi uma semana boa, né? E ele pega sintomas e trabalha dentro do seu escopo lá como ser médico. O psicólogo também tem o escopo dele, como ser psicólogo. Daí tem cada abordagem tem um escopo. E aqui nós, como professores de yoga, professores de meditação, professores de restaurativo, nós estamos criando o nosso escopo. E um dos soft skills que eu quero que você tenha dentro do seu escopo é como que você olha para o seu aluno. Você olha para ele como um número? Você olha como ele como 14 no tapetinho de yoga? Não, mana, não dá. Não dá. Tem interferência direta na experiência dele. Direta. Se nós queremos ficar num raso, ele faz as posturas e vai embora por conta da endorfina, da serotonina, da dopamina, beleza. Mas você está trabalhando com uma filosofia, lembra? Você não está trabalhando com atividade física. E isso atividade física faz. Tem problema o yoga fazer, Mila? Nenhum. Ótimo que faz. Aí depende. Você quer ficar dentro do grupo que tem uma intervenção com o teu aluno só física? Ah, mas aí tem uma repercussão mental. Então depende. A gente pode melhorar e manejar o nosso estresse com atividade física. Mas ele é assim, ó, estresse, atividade física, diminui o estresse. Estresse, atividade física, diminui o estresse. Estresse, atividade física, diminui o estresse. É shallow. É numa base em que eu procuro um dispositivo, uma ferramenta para manejar meu estresse, ponto final. Esse protocolo aqui de Harvard, o meu protocolo ser, o meu trabalho no método de yoga restaurativo, o meu trabalho com terapia restaurativa, a gente trabalha com base filosófica. A gente trabalha assim, filosofia trazendo uma intervenção de vida para o meu aluno, meu paciente. Eu quero auxiliar ele a conhecer mais sobre ele, a conhecer ferramentas que são importantes que causam impacto para ele, que auxiliem ele a pensar. Se eu estou me estressando direto e vou para academia direto, e machuquei joelho, machuquei quadril e não aguento mais, eu preciso entender qual a raiz do estresse. Eu preciso trabalhar o que é que está causando esse estresse. Eu preciso modificar aí o meu comportamento. Então, eu acredito, eu quando vou numa aula de yoga, eu tenho aulas de yoga que eu vou só para alongar, porque eu sei que a aula de yoga não consegue me oferecer mais que aquilo. Isso é um pouco triste, porque a gente tem espaço no nosso escopo para trabalhar um pouco mais. Ah, não tenho repertório. Ok, ok, então estamos conversando aqui sobre isso. Ai, Mi, quero fazer um curso de método de yoga restaurativa contigo exatamente para fomentar, melhorar um pouco o meu trabalho dentro do meu rato, do meu trabalho de rato yoga. Tem várias alunas que fazem isso e é muito legal. Agora, assim, não gosto desse assunto, então não dá pra gente trabalhar com o ser humano, gente. Não dá. É eu escutar que o médico não gosta de ser humano com doença, e um psicólogo que não gosta de ser humano com ansiedade, ou com depressão, ou com qualquer outra coisa. Então, nós estamos no lugar errado. E tá tudo bem, você pode o tempo todo mudar de carreira, mudar de profissão a hora que você quiser, tá? Vamos continuar falando do médico. Ou você gosta do segundo médico que diz: Oi, tudo bem? Eu esqueci teu nome é. Ah, tá bom, né, Simone? Simone, deixa eu anotar aqui o que você tem. O que que você precisa de mim hoje? E aí ele olha o celular, aí diz: Ah, tá bom, Simone, eu vou te receitar isso, 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 e você vai melhorar. E qualquer coisa você volta semana que vem, tá bom, Simone? Obrigada, querida. Você pode pedir pro próximo entrar? Eu já fui em várias aulas de yoga, assim, várias, 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 várias. Nós não somos obrigados a saber como trabalhar com os seres humanos. Eu entendo, porque não tem isso em curso de formação. Eu fiz 5 formações em yoga. Nenhum tinha. Eu amo todos os meus professores, eles sabem disso. Mas eles sabem o meu trabalho, conhecem o meu trabalho também. Me dão um suporte imenso, são colegas, hoje são colegas de trabalho, mas assim,
compreendem que existe essa falha, querem lidar com isso ou não. Alguns eu dou curso lá também, outros não, mas enfim. A questão é, não é a didática de ensino, grupo. Se tem algum formador aqui de professores, a didática que eu estou falando aqui não é ter uma apostila. A didática que eu estou ensinando aqui não é o passo a passo, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre se aproximar de seres humanos. Isso é falho para gente. Eu estou construindo aqui um lugar maduro de conversa, um lugar acadêmico de conversa. Na academia ninguém briga, tá? Entre os professores de yoga todo mundo briga. Eu não consigo entender isso. E se a gente está dentro de uma filosofia de acolhimento, uma filosofia de abertura espiritual, uma filosofia de coletividade, mas tudo bem. Mas dentro do lugar acadêmico, da ciência, ninguém briga. Todo mundo toma nota e começa a pensar, eu quero ter ideias com essa pessoa, mais e mais ideias, porque é importante aqui para eu gerar melhores pesquisas e para eu aumentar o número de hipóteses que eu tenho no meu trabalho. Quanto melhores as hipóteses, maiores a variabilidade, as variáveis, melhor. A minha pesquisa é melhor vista, tá? Bom, então, o fechado em categoria, se eu fosse resumir numa fala bem informal, seria eu ficar fechado, engessado a termos que não faz sentido na prática, mas eu continuo insistindo que eles fazem sentido porque eu não quero me abrir para o novo, eu não quero aprender mais. E é um contrassenso, né? Se eu procuro mais aulas e estudos e pessoas para estudar, eu não querer estudar mais, significa que eu já sei tudo, que eu já sei. Então, para que você está indo buscar se você já sabe tudo? Isso é algo que é importante a gente estar sempre revisitando na gente. Tem aulas de grandes professores que eu vou e eu fico, mas isso eu já sabia, E aí eu criei um avatar em mim que diz assim: talvez você não saiba, talvez você só está utilizando a mesma lente, muda a lente. Assiste de novo essa aula. Ouve de novo, mais 3, 4, 5 vezes. Assiste de novo. Porque ela não deve estar falando o que você acha que ela está falando. E isso é muito legal. É um avatar que eu criei em mim. Quando eu acho que eu já escutei e acho que eu já sei, eu falo, é essa aula que a gente tem que escutar de novo. E é muito legal. São muitos caderninhos de muita escrita, vários insights, tá? Então, quando a gente pensa ansiedade, né? Ansiedade, saúde mental, ansiedade, ânimo, que eu falo para vocês, angústia, que eu ia falar hoje. Quando eu ouço os meus alunos, os meus pacientes falando isso, eu sempre digo: conversa um pouquinho mais sobre o que você está sentindo. Porque a gente resume falar em ansiedade dentro do nosso trabalho com os nossos alunos, a gente tem resumido, gente, em assim. Falou em ansiedade, é estresse. Falou em estresse, é algo que o yoga resolve. E aí, para tudo isso, para! Você pegou uma receita que não tem eficácia comprovada. Não tem. Dessa receita que a gente promete, não tem. Eu amaria, eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso. Os meus 3 cursos são sobre yoga. Eu amaria, mas não tem. Então, como eu estou trabalhando com um lugar que eu quero que seja mais ético e moral, bem melhor estabelecido com equilíbrio, é minha obrigação pesquisar o que eu estou ensinando. É minha obrigação procurar eficácia sobre o que eu estou ensinando. Ah, tu está querendo dizer que não é bom? Não, eu estou querendo dizer que não é bom para todo mundo. Eu estou querendo dizer que não é todo mundo que traz a resposta que estou esperando e que está no livro. Eu estou querendo dizer que muitos dos livros que nos ofereceram informações e que ofereceram para os nossos professores e professores dos nossos professores, eles precisam ser revistos. Ah, quem você pensa que é para querer rever um livro do My Beer School? Eu sou uma pesquisadora igual a eles, gente. Eu não sou melhor porque eu sou mulher. E eu não sou menos válida porque eu sou brasileira. A gente precisa mudar isso, tá? Eu mudei isso, todos nós precisamos mudar isso. Eu sou uma pessoa extremamente dedicada ao meu trabalho, a minha vida é dedicada ao método de yoga restaurativa. Vida, são 5 livros. São 18 anos de trabalho. São muitas pesquisas e muitas horas de ensino, muitas horas de docência e muitos mil alunos formados. Então, isso eu estou advogando por mim. Eu sou muito feliz por eu estar aqui. Eu me honro muito pelo trabalho todo que eu faço. Um trabalho dolorido, um trabalho de muitas horas sem dormir, um trabalho de muitos dias em choro. Eu já tive depressão nesse meio. Eu já tive que tomar remédio psiquiátrico dentro desse meio. Eu já fui traída por alunas. Eu já fui plagiada. Eu já passei por assédio moral. Passei por abuso psíquico. Eu já passei por bullying dezenas de vezes. Não foi 1 ou 2 vezes. Eu já fiquei dentro, em cima de uma cama por uma semana inteira não querendo sair. De tanta tristeza. Será que eu mereço isso?
Não. Então hoje eu digo assim, estou no lugar em que sim, eu posso dialogar de forma madura e respeitosa com os professores de yoga que escrevem livros e professores que vêm de um outro continente e que são homens e que trabalharam com outros grupos numa outra década ou num outro milênio. Então isso é importante a gente pensar. É importante a gente conversar sobre isso. Nós temos que pensar também outra palavra que é importante para o nosso trabalho, que é contextualização. Contextualização muda todo o outcome, muda toda a resposta do nosso trabalho. Não dá para você dar a sua mesma intervenção, a sua mesma aula de restaurativa no sistema prisional. A gente vai ter uma live essa semana com uma pessoa maravilhosa que é a Mila, que está levando a restaurativa para trabalhar com agentes dentro do sistema carcerário, né? Não, esses termos não são de uso para mim, então me perdoa se eu estiver falando alguma coisa errada, mas trabalha nas prisões, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Não dá para ser a mesma intervenção se você vai trabalhar em comunidade em vulnerabilidade psicossocial, não é a mesma intervenção se você trabalha em São Paulo, nos Jardins. A gente precisa contextualizar, adaptar a intervenção. Então a gente adapta a intervenção ao público e não ao contrário. E o Desiga Char, num dos livros que eu mais amo, que é O Coração do Yoga, ele é fantástico, ele é uma das referências preferidas minha dentro do meu trabalho com os papers, com os artigos, porque ele é fantástico, ele tem uma parte que ele fala exatamente assim, eu ser professor é eu sendo professor, eu não sou meu pai professor, eu não sou meu professor professor, eu crio o meu jeito de ser professor e o meu yoga tem o meu jeito de ser professor. É fantástico que se fala, o que ele fala, e é totalmente novo. Não é só você criar o seu jeito de ser professora, que eu acompanho milhares de vocês e vocês todas são maravilhosas. É também quando a gente vai encontrar o nosso aluno. O Desi Geshar fala: o meu yoga se adapta ao meu aluno, não é o contrário. Só que quando a gente categoriza os nossos alunos e espera a mesma resposta, a gente está fazendo com que eles se adaptam ao yoga do livro. Compreende aonde a gente conseguiu chegar? Então, vamos falar um pouquinho mais de contextualização. Contextualização é exatamente isso que eu falei para vocês. Você tem que pensar que contextualização também não é só você mudar de público. Enquanto eu estiver dando aula no vídeo em São Paulo, por exemplo, aí a contextualização não muda. Não, muda. Quer ver como muda? Muda o tempo, muda do calor para o frio. As pessoas que vão entrar na tua aula, elas têm um comportamento fisiológico diferente. Contextualização. Muda o que está acontecendo socialmente. Muda as eleições, muda se está acontecendo alguma coisa, muita chuva em São Paulo e tem áreas, por exemplo, que estão inundadas. Mudou completamente a contextualização da entrega do yoga em Porto Alegre durante as enchentes. O yoga não deu mais para servir no tapete, ele precisou ir para fora, ele precisou ir para voluntariado, ele precisou ir para trabalho braçal, ele precisou ir para pensar em como salvar vidas. A nossa escola criou um curso de capacitação de agentes comunitários que vão trabalhar com escuta amorosa, que é o CAEPA. Então não dava para restaurar ninguém. Isso é mudar a nossa forma de entregar a nossa filosofia de acordo com o contexto. Tá? Então, outro contexto, por exemplo, pensando no exemplo que eu dei nessa escola maravilhosa que é o Vídeo em São Paulo. É, as pessoas que estão lá não são sempre as mesmas que estão no 14, no 15, 16, 17, no tapetinho. Muda completamente a pessoa que está lá. A pessoa que está lá nunca vai ser a mesma pessoa num novo encontro, e nem você é. Então, isso sim, isso é a filosofia da contextualização. Isso é mais profundo do que pensar o lugar que você vai dar yoga. É a filosofia mais profunda da contextualização, que é essa filosofia de eu nunca sou a mesma pessoa que encontrou aquela pessoa lá ontem, aquela pessoa também é nova. Gente, a gente muda assim. Todos os dias a gente sofre pequenas mudanças, micromudanças. A nível celular, nós somos mente-corpo, nós não somos mente-corpo. Nível celular, a nível mental, a nível emocional, a nível fisiológico, os nossos sistemas sofrem alteração. Nosso sistema reprodutivo está mudando todos os dias um pouquinho. Então, assim, o nosso processo de envelhecimento, o que for, tudo muda na gente todos os dias. Não é a gente pensar só que hoje você não é a mesma pessoa do ano passado. Você hoje não é a mesma pessoa de ontem. Ontem aconteceram coisas em que hoje faz você refletir o que você quer continuar fazendo e sendo e o que você não quer mais. Eu tenho essa reflexão nesse exato momento sobre coisas que aconteceram ontem e que eu refleti ontem quando estava acontecendo e que eu resolvi
que irão acontecer de novo ou que não irão acontecer mais. Então já tem uma mudança em mim, uma mudança cognitiva, que influencia o meu emocional e vai influenciar meu comportamento e vice-versa. Também faz o caminho de volta. Então, olha que interessante pensar a contextualização. Mi, então tudo é novo o tempo todo. Mas quando que não foi? Com certeza é novo o tempo todo. Você tem total razão. Aí a gente pensa, quando que não foi? Quando que foi velho? É um comportamento que a gente tem, que é um comportamento, eu até tenho um post que eu falei, a nossa prática de yoga, ela é desatenta. É um comportamento baseado em desatenção. Desatenção significa que eu nunca estou no presente, eu estou sempre no passado. Se eu estou sempre sendo guiada por um livro, eu estou sempre no passado. Se eu estou sempre buscando respostas dos meus alunos baseado nas perguntas do livro, eu estou sempre no passado. O novo é um dia que está chovendo muito em São Paulo, eu olhar para todos os meus alunos e dizer, gente, eu pensei em uma aula aqui pra gente, sim, mas tá tanta chuva lá fora. Eu queria olhar um pouco para vocês e perguntar como que vocês estão, mas como que vocês estão mesmo? Eu estou muito cansada. Trouxe uma aula que exige bastante da gente, mas eu estou pensando em talvez dar uma aula um pouco com música hoje, e a gente experimentar metade da aula ser sem música, e a gente experimentar fazer shavasana no meio das posturas, e a gente se reprogramar, sair do que é esperado e ir para o algo novo. O que que vocês acham? Eu tenho certeza absoluta que as 50 pessoas na sua aula vão dizer quero. Absoluta. Porque ter que trabalhar com coisas que me formatam, que esperam de mim um comportamento XYZ, com o que está dentro do meu escopo, do meu trabalho, isso a gente faz o dia inteiro. A gente acorda, a gente sabe que tem que tomar um banho, que tem que escovar o dente, que tem que fazer café da manhã, que tem que trabalhar, que tem que fazer almoço, que tem que trabalhar, que tem que ir na academia, tem que lavar roupa, tem que dar. Esse dia eu postei algo assim, ó, deixa a tua louça lá e lava no outro dia. Olha que exemplo bom de pensamento que fica dentro de uma categorização, um pensamento que é de desatenção plena e um pensamento fechado. E aí a minha provocação, ela era em atenção plena. A minha provocação era, deixa a tua louça lá para lavar outro dia. Você já cumpre, já faz tantas coisas o tempo inteiro. Deixa eu tua louça lá para lavar outro dia. Aí vem um pergaminho, vem um comentário pergaminho. Ah, não acho correto. Correto, eu acho ter que lavar a louça. Porque daí eu lavo a louça, aí eu fico me sentindo bem com mim mesma. E aí eu lavo a louça. Eu tô fazendo essa voz, gente, me irrita isso um pouco. Sabe? Eu tô sempre tentando trazer coisas novas pra gente dialogar. E eu acho que a pessoa acha que eu sou tosca, não sei. Né? Mas então, assim, vou te mostrar, Mila, assim, acho que você tinha que pensar nisso, né? Inclusive escrever isso. Você tinha que pensar em lavar a sua louça, você vai se sentir melhor. Mana, eu tô querendo quebrar isso em você. Eu tô querendo provocar essa ruptura. E dizer, para de ser escrava, escrava da felicidade plena, escravo de sair da aula de yoga e ter que estar zen. Sai da aula de yoga suada, sai da aula de yoga dizendo, porra, minha lombar. Sai da aula dizendo, meu Deus, eu tô tão ferrada, eu tô tão estressada. Deixa eu mudar meu dia hoje. Essa aula de yoga me abriu inteira, me mostrou inteira. Foi um espelho imenso que tá olhando para o que tá fazendo eu olhar para mim e dizer: preciso sair desse relacionamento. Te permita isso. Te permita deixar a louça suja e dizer: deixa que vem que mexe em mim. Aí mexe com o meu virginiano. Dane-se essa coisa de signo. Mexe com o meu minimalismo. Mexe com. Deixa mexer, cara, nossa vida daqui a pouco foi, acabou. Bota uma bota, vai fazer uma trilha. Vai pra academia suar, vai com um som que tu nunca foi pra academia, vai ouvindo Mozart e ver o que acontece. É a sugestão de você quebrar protocolo. Não é sobre felicidade plena, porque você lavou sua louça e ficou limpinha. Ai, minha pia tá limpa, que legal! Porque as vozes do machismo estruturado falam que eu preciso lavar a louça e deixar a cozinha impecável. Você vai ser feliz, vá ser feliz. Ah, Melissa, eu sou feliz lavando a louça. Você não é feliz lavando a louça. Isso é colocado em você, isso é plantado em você. Que você só vai ser feliz se tudo estiver muito bem organizado em volta de você. Só se estiver muito bem organizado. Eu falo para meus pacientes, como que tá a tua mesa? E elas falam, ah, a Mila tá bagunçada. Eu digo, mas ela tá feliz ou tá triste? Se ela falar tá triste, eu digo, então deixa ela feliz. Deixa ela feliz do jeito que você acha que deixa ela feliz. Talvez não seja organizando, talvez seja colocando uma planta, talvez seja mudando os post-it, as canetas,
talvez seja mudando o quadro. Talvez esse quadro não me deixe mais feliz. Pronto, resolvi como mudar de quadro. Resolvi com vocês agora que eu vou mudar. Vou tirar o Gautama, vou botar o Gautama na outra parede e vou trazer uma outra árvore para cá. Mas outra árvore é bom, o quadro é de árvore. Vou mudar. A minha mente diz assim: ah, mas aquele quadro é muito sério. Não sei, nunca botei ele aqui. Não sei, nunca botei ele aqui, né? Então, quando a gente fala em saúde mental, angústia, ansiedade, gente, ouça que o seu aluno ou seu paciente, ele quer escuta, ele quer ser visto, ele quer proposta para aquele momento da vida dele ter um pouco mais de respiro. Pode ser que ele esteja vivendo estresse crônico, pode ser que ele esteja em burnout. Mas se ele estiver em burnout, ele precisa de acompanhamento psicoterapeuta e psiquiatra, tá? Ai, psiquiatra, que ele não tá louco. Para, mana. Psiquiatria é uma especialidade médica que cuida de cérebro, deste órgão que está aqui dentro. Assim como um obstetra ou um gineco trabalha o órgão ovário, útero, assim como um gastro trabalha o órgão estômago, intestino, de base. Ah, porque o psicólogo é quem trabalha com louco, por isso não tem nada a ver com yoga. Psicólogo não é quem trabalha com louco, não existe isso. Numa coletividade, nós todos estamos bem perdidos, se essa é a conotação de loucura, tá? Bem perdidos. Alguns que a gente chama de louco que estão aí fora estão muito mais acordados que grande parte de nós. Eles já entenderam que não tem a felicidade plena. Eles constroem a felicidade deles diária com os cachorrinhos deles junto, vendo o que, que eles conseguem fazer para melhorar. São pessoas muito sofridas, são seres humanos quebrados emocionalmente, são seres humanos em desamparo social, em desamparo psíquico. Tá? Cuidado quando a gente fala o louco, o outro louco. É feio da nossa parte como profissionais da saúde falar esses termos. E também, nós estamos em 2023, nós não estamos mais em nenhuma década em que se fazia lobotomia ou se dava choque nas pessoas, tá? A gente tem que cuidar muito isso, muito isso. Hoje a psicologia é uma das profissões que mais cresce, é uma das profissões com profissionais que mais se dedicam. A gente faz, bem dizer, todo ano uma pós-graduação. São pessoas todos os psicólogos que eu conheço são pessoas incríveis de sentar e conversar. São pessoas muito gente boa, são pessoas que dizem eu já não sou bem, e por isso que eu sou psicólogo. São pessoas abertas, são pessoas muito dedicadas a deixar a nossa vivência, a nossa. Parece que ele muda a cor do cabelinho dele, né? A mudar deixa a nossa vida mais leve, mais divertida. É muito legal ser profissional de saúde mental. Então, quando a gente fala, a gente percebe um aluno, um paciente que está realmente em sofrimento muito agudo, a gente consegue perceber no comportamento dele. Por isso que daí eu te falo que é um trabalho daí para o profissional de saúde mental, tá? Se você percebe um aluno dizendo, eu estou muito estressado, eu vim na tua aula, ele está falando, estou sobrecarregado, é isso que ele está querendo dizer, tá? Estou sobrecarregado, estou precisando de um espaço de solitude, meu tapete de yoga, estou precisando de pausas, estou precisando de espaço de introspecção, estou precisando de respeito. Estou precisando da sua presença. Ele não está precisando que a gente diga que ele está fazendo mais algo errado, está fazendo uma postura errada, você está fazendo isso errado, aquilo está errado, você pode melhorar isso. Isso a gente já ouve o dia inteiro na nossa vida familiar, com os nossos pares, no nosso trabalho. A gente quer ir para um lugar que a gente se sinta um pouquinho só capaz de ser alguma coisa boa, gurias. É isso que o teu aluno está querendo, é isso que o teu grupo está esperando. Fomente discussões, vivência em que as pessoas possam ser quem elas conseguem ser naquele momento. A arte terapia dentro do yoga faz muito bem. Sabe, as práticas com som faz muito bem. Qualquer prática em que você não espere do outro, ele tem que dar uma resposta para você de uma melhoria assim mágica. A pessoa entra quebrada na tua aula e sai magicamente perfeita, mas ela sai da minha aula perfeita. Amor, quando alguém fala isso pra mim, é como eu, psicóloga, dissesse, mas eu consigo curar a depressão de um paciente em uma sessão. É bem estranho, é bem disfuncional. Aí a gente que precisa de terapia, tá? A gente precisa. Se você fez um trabalho muito bom, ele é um trabalho que precisa ter continuidade. É um trabalho que é importante ele ter a comunhão de estar sempre perto do teu aluno, do teu paciente por um bom tempo. Até que a gente diz da alta, mas não se dá alta em yoga, né? Porque yoga é um trabalho constante de autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento, ele tá atrelado a essa vigilância amorosa, tá atrelado a
que eu falo, autocompaixão, autoempatia e autoamparo. Eu adoro essa palavra. E o autoamparar-se dentro das nossas aulas, ainda falando sobre ansiedade, sobre angústia, sobre estresse, é ver o que tem lá. Autoconhecimento é ir ver o que tem lá. É estar aberto ao que tem lá. Eu adoro quando meus alunos falam. Eu falo, como foi a experiência para vocês? E não vocês estão bem, isso é fechar em categoria. Relaxou é fechar em categoria. Restaurou é fechar em categoria. Mi, como que eu pergunto então? Você pergunta como foi sua experiência? Porque daí ele procura a novidade para te trazer a novidade e você escuta a novidade. E isso é rico demais. O método nasce a partir desse lugar. Quais são as novidades? O que está faltando? O que dá para colocar mais? Senão eu estava dando até aula, até hoje eu dava técnica de master. Até hoje eu dava a aula dela, que é uma técnica fantástica, transformadora, mas é uma técnica, não é um método. Ela tem uma técnica muito bem formatada. E ela é fisioterapeuta, então ela trabalha como ninguém com o corpo humano. Ela trabalha muito de ela entende muito, muito, muito de anatomia humana. Muito. É uma das melhores especialistas que tem. Eu indico muito para minhas colegas que trabalham com anatomia no yoga. Mas não trabalha com o social, não trabalha com o amparo psíquico, não trabalha com esses outros domínios. Como o meu trabalho é um trabalho social, ele é um trabalho biopsicossocial e espiritual. Ele trabalha com isso. Inclusive, a minha formação em psicologia social vem depois do trabalho da yoga restaurativa, compreendendo que no Brasil queria criar um método e não um trabalho postural. Não um trabalho postural. Então, quando o meu aluno fala e a sua pergunta é como foi tua experiência, ele daí está aberto, meninas, e é com isso que eu queria finalizar o nosso encontro, a dizer, foi interessante. Você olha para ele e você compreende que ele está pensando ainda sobre a experiência, ele ainda está vivendo, ele está pulsando ainda a experiência. Ele fala profundo, professora, tô bem? Ele sabe que você está preocupado com isso, ele sabe que você quer escutar isso, mas não queira mais. Mas eu quero escutar que ele está mal. Não, você quer escutar que está pulsando. Você quer escutar que ele está sentindo, quer escutar que ele está abrindo, você quer escutar que ele está olhando para ele. Então, olhar para minha casa e perceber que tem poeira, que tem sujeira, que tem pelo de cachorro, que eu tenho que lavar e tal, isso não é uma resposta negativa. Eu também tô olhando e vendo que tem um passarinho que passou um tucano aqui na frente agora há pouco, quando eu dava aula para vocês. Eu tô olhando que a lagoa é linda. Eu tô olhando que meus bichinhos estão em casa, que minha filha maravilhosa está aqui esse fim de semana. Tudo isso está incluso. Mas está incluso também eu dizer, tem pó para eu tirar daqui. E isso não quer dizer que é um olhar negativo. É um olhar que tem um pó. E essa pode ser minha experiência durante as práticas de yoga, independente de qual abordagem ou meditação. Ou na clínica também. Assim que eu trabalho com meus pacientes. Eu digo, a nossa clínica é filosófica também. Eu quero que você venha filosofar sobre você comigo. Eu não quero dizer o que você tem que fazer na segunda-feira para aguentar o seu chefe. Eu quero filosofar com você sobre o seu chefe. Então, é muito legal esse lugar. Esse lugar nos empodera, esse lugar nos traz potência, né? Traz potência aos teus alunos. É o que você quer gerar neles. Você quer gerar pertencimento, potência, aumento de potência de alegria. Isso faz com que a ansiedade deles diminua. Isso faz com que a sensação de angústia diminua, porque eles têm que trabalhar. Agora, se eles têm que trabalhar numa postura, se eles têm que trabalhar numa prática de meditação, se eles têm que trabalhar na psicoterapia, se eles têm que trabalhar com a ajuda de um ansiolítico, antidepressivo, se eles têm que trabalhar tirando férias, isso é uma outra questão. Isso não nos diz respeito, às vezes, no espaço que temos, mas numa roda de diálogo, que é uma dos pilares do método restaurativo, o diálogo, aí sim a gente pode ter noção disso, estar aberto a dialogar com o teu aluno. Tem alunos que vão dizer, te segurar e dizer, a tua aula foi fantástica, é só isso que eu sei dizer. Tem muita coisa acontecendo dentro de mim. Isso, é isso, é isso. Ela acabou de se abrir para ela mesma. Ela está indo reverberando yoga, ela vai reverberar yoga no fim de semana. Ela não foi forçada a dizer foi bom e ela vai para casa dizendo: todo mundo disse que foi bom e eu tô me sentindo mal, então eu não vou fazer mais yoga, acho que não é para mim. Acho que não é, eu não tenho saída mesmo. Eu vou ficar chorando em casa. Como psicóloga especialista nessa área e por ser nessa área, eu posso dizer que com certeza é isso que ele vai levar para casa.
Não bate o que está no ambiente, a pergunta que você fez com o que ele está sentindo, e grande parte, gente. Nós estamos numa coletividade que sente tudo, de tudo diferente o tempo inteiro. Nós não estamos numa uma comunidade de felicidade plena. Alguns dos meus colegas pecaram muito em falar, venha fazer yoga para felicidade plena. Eu tenho vontade de dizer, mano, o que que você está falando? O que que você está prometendo? Me explica a felicidade plena. Eles não conseguem explicar, porque ela não existe. Não faz parte desse mundo. E a gente precisa refletir sobre o que significa felicidade e o que significa pleno para você. Não é isso que a gente está buscando. Não é isso que nos faz bem. O que nos faz bem é voltar para a gente, escutar o nosso corpo, escutar as nossas dores psíquicas, é parar para a gente pensar o que que a gente realmente quer fazer hoje. A gente quer ir para a praia com as amigas, ou a gente quer lavar a louça. É sobre isso. É muito mais sobre isso. O que que é que me arrasta e me escraviza coletivamente? O que que é que me traz presente em mim mesmo? O que que me faz feliz em mim mesmo? Ainda que a minha vida, essa jornada, seja de constante evolução, de constante aumento de repertório, de constante autoconhecimento, e aprender a como eu passo a olhar para mim e não paro mais de olhar para eu mesma. A gente tem que nunca mais deixar de olhar para nós mesmas. Essa, para mim, no meu ver, é a verdadeira conexão. É o que nos diminui a ansiedade. É o que nos traz para a calmaria. É um espaço para eu poder estar comigo mesmo. E nós, professores, somos o quê? Os guardiões, os guias, nós somos os pastoradores. A gente está ali cuidando, guiando, amparando, mas a gente não tem a resposta do que o outro está sentindo, a gente não pode ter, a gente não deve, a gente faz um desserviço. A gente tem que estar sempre disposto, com o olhar ao novo, com a escuta aberta, cuidando do que a gente fala, cuidando do que a gente fala. A gente não tem capacidade de saber o que o outro está passando porque ele fez uma postura perfeita ou não. Às vezes aquela pessoa fez uma postura perfeita e ela está sendo uma escrava dela mesma. Ela está fugindo de várias questões que ela tem que cuidar. Ela não está conseguindo cuidar e ela está uma pessoa simplesmente neurótica por ter um aperfeiçoamento de um postural, de uma postura. E aquilo ali, para mim, é igual uma pessoa que não pode mais correr 42 quilômetros e quer correr 42 quilômetros porque precisa provar todo. A gente não precisa provar nada. É muito mais profundo o alcance do yoga. O que que você precisa provar? Não, mas faz bem para mim provar alguma coisa. Depende, é algo novo, você faz isso a vida inteira. Que se você faz isso a vida inteira, você deve estar exausto, cara. Vai sentar na praia, vai tomar banho de mar, vai pegar uma onda e só dizer que você não tem que provar nada pra ninguém. Vai pegar uma onda numa praia deserta se você tem vergonha dos outros, que os outros vão pensar, sabe? O tempo todo a gente está tentando ganhar alguma luta, o tempo todo a gente está tentando ganhar algum concurso, o tempo todo a gente está e a gente levou isso pro yoga, o tempo todo tem que estar provando que a gente está fazendo a melhor parada de mão, a melhor triconaça, tem o melhor corpo, alcançou os 36 quilos, tem a melhor roupa. Ai, que cansaço isso, que chato isso, que bobo isso, que básico isso, gurias. A gente pode muito mais, a gente consegue muito mais, a gente vai muito mais. É isso, é só deitar, não tem que correr. Para tudo isso é só deitar, olhar pro teto, olhar para você e dizer: ei, uau, tô vendo a minha casa pela primeira vez, tô me vendo pela primeira vez e tenho vontade de chorar, que é um alívio. É um alívio quando a gente se conecta, é êxtase quando a gente chega em nós mesmos. É muito, 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 muito bom. Deixar o ruim entrar, deixar o bom entrar, deixar a potência de alegria, a potência de tristeza, tudo isso é potência, tudo isso é vida. E chegar e reconhecer que a vida está ali pulsando e que nós estamos agora se conectando a angústia é isso, a angústia é o convite para você voltar para si. Tanto que é aqui, é você voltar para si. E como que ajuda os outros, ajudamos os outros a voltarem para si. Novo, contextualizar, sair das categorizações, dialogar, escutar sem ter a resposta, falar, cuidando do que você promete, cuidar o que você está falando, cuidar para as frases, as perguntas que você faz. São formas de conseguir ajustar essa angústia, essa ansiedade no outro, dentro do nosso campo do yoga, que é um campo filosófico, não é um campo, né, científico como o da psicologia ou da psiquiatria. Então, é um campo filosófico. Então, vamos usufruir dessa filosofia que é o mais gostoso que tem, na verdade, quando a gente está trabalhando com mente, tá? Ou quando a gente está trabalhando com o ser integrado, ser biopsicossocial e espiritual. Um beijo em vocês, vejo vocês em breve. Em breve. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até mais.